Oi, gente, tudo bem? Me chamo Pedro e eu vim compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, algo que Ele vinha falando comigo. E a palavra, o que Ele vinha falando comigo era: Deus está te chamando, porém você não está ouvindo. Bom, algumas semanas atrás eu estava com bastante dificuldade em ler a palavra, em até mesmo orar. Eu não tinha força de pegar a Bíblia e ler, eu não tinha força de ajoelhar e orar a Deus, conversar com Ele, porque eu simplesmente queria, mas eu não conseguia, eu não tinha forças para vir sentar, ler a palavra, ou vir me ajoelhar e ler a palavra. E, bom, foi uma situação muito ruim que eu passei porque eu tive um bloqueio muito ruim, porque estar longe de Deus não é algo bom, não é algo fácil de se enfrentar. E eu quero falar um pouco sobre a voz de Deus, porque ele vinha falando pra mim: vai ler a palavra, vai se ajoelhar, vai orar, vem conversar comigo. E eu simplesmente falava assim: não consigo. Eu nem tentava na maioria das vezes. Eu dava desculpas de não conseguia, mas eu não tentava na maioria das vezes sentar e ler a palavra ou ajoelhar e conversar com Deus. E bom, Deus ele me deu duas passagens que está em Ezequiel 43:2. Eu vi a glória do Deus Israel que vinha do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa de sua glória. Bom, algo muito importante nesse texto e no próximo que eu vou mostrar é a sua voz era como a voz de muitas águas. E bom, o outro texto está em Apocalipse 14:2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e a voz como um grande trovão. A voz que ouvi era como de arpistas que tocavam em suas harpas. Bom, nesses dois textos falam que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Bom, eu não sei se todos aqui já ficaram perto de alguma cachoeira. E, bom, se você já ficou, uma cachoeira ela é bem barulhenta, mas só quando você tá perto dela. Só quando você tá perto dela que você ouve o barulho dela. Basicamente, se você estiver aqui na cidade, você não vai conseguir ouvir nenhuma cachoeira, porque, uma, não tem, e dois, mesmo se tivesse, tem barulho de carro, pessoas falando, pessoas gritando, e muitas outras coisas para a gente se distrair do que ouvir a voz de uma o som de uma cachoeira. E quando a gente está perto de uma cachoeira, a única coisa que a gente vai conseguir ouvir é a cachoeira. A gente não vai conseguir ouvir muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso lado, pois a cachoeira vai ser o som que vai predominar naquele ambiente. A gente não vai conseguir ouvir o som de carro, caso tenha uma estrada perto. A gente não vai conseguir ouvir o som de galhos quebrando, folhas balançando e tudo isso. E por que a voz de Deus é a voz como de muitas águas? Porque se a gente está perto dele, se a gente está próximo a ele, a única voz que a gente vai conseguir ouvir é a voz dele. A gente não vai ouvir a voz do inimigo, as setas do inimigo. Os nossos pensamentos vão ser pensamentos claros, porque ele vai estar guiando os nossos pensamentos, porque nós vamos estar ouvindo a voz dele. E bom, algo que o primeiro ponto que eu queria falar para nós ouvirmos a voz de Deus e sabermos discernir, o primeiro ponto é que nós precisamos estar perto, nós precisamos buscar um relacionamento com Ele, nós precisamos vir ler a palavra, porque a palavra é a voz do Senhor. Então, aqui nós vamos ouvir a voz dele, ter discernimento do que fazer. E dois, nós precisamos buscar saber se aquela voz é a voz de Deus. Mas como que a gente vai saber isso, Pedro? Bom, nós vamos saber isso usando um método muito fácil. Está na palavra de Deus, já é um ponto muito positivo, porque Deus ele não se contradiz, ele não se contrária. Então, se a voz que está na sua cabeça é algo que está contra a palavra de Deus, já não é a voz de Deus, porque Deus ele não vai falar assim: na sua cabeça eu tô certo, mas na minha palavra eu tô errado. Não, a voz dele tem que estar de acordo com a palavra.
E bom, na nossa cabeça tem três vozes predominantes: os nossos pensamentos, a voz de Deus e as setas do maligno. E bom, para nós discernirmos a voz de Deus, diferente dos nossos pensamentos e das setas do maligno, temos que olhar na palavra e também ver se isso não vai prejudicar alguém. Mas como assim? Bom, a gente até pode estar tentando fazer alguma coisa com a nossa intenção, que é uma intenção boa. Ah, eu vou fazer tal coisa que vai dar bom, ou para mim, ou para alguém, mas isso talvez pode prejudicar uma pessoa. Isso já não seria a voz de Deus, porque Deus ele não quer que ninguém seja prejudicado, mas ele quer que pelas suas ações, pelas suas palavras, por tudo que você faça, você glorifique a Ele e que o reino dele cresça e as pessoas vejam Cristo em você. Então nós temos que discernir a voz de Deus, sabendo fazer o que está na palavra dele e o que não irá prejudicar as outras pessoas, o que não irá colocar uma pessoa para baixo, ou o que não irá fazer pessoas se sentirem ruins com o que você irá falar ou até mesmo fazer. Então nós temos que ter esse discernimento. E o melhor lugar para nós termos esse discernimento é lendo a palavra, estando próximo a Ele, porque estando próximo a Ele, talvez Ele nos leve a algum versículo para nós sabermos o que devemos fazer, e também até mesmo lendo uma palavra, você está lendo algum livro, você passa por algum versículo e você fala, meu, isso se encaixa bastante com a minha situação, e isso talvez é uma resposta de Deus. Talvez não, né? Porque se for uma resposta de Deus, você terá certeza, porque o pensamento que Deus ele coloca em nosso coração, não há dúvida, tá bom? E bom, essa foi a palavra que Deus ele compartilhou comigo. Eu quero compartilhar com vocês, pois vocês talvez possam estar passando por alguma dessa situação. E Deus abençoe vocês e até a próxima.